paz do Eterno, queridos. Aqui Pastor Fernandes Silva, da Comunidade Segunda Glória. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita em sonhos e visões? Em revelação de Deus? Então fica comigo nesse vídeo, que eu vou lhe contar uma experiência que eu tive na última quinta-feira, dia 17 de abril. Deus abençoe sua vida. Bom, meus irmãos, a experiência que eu tive na quinta-feira, dia 17, finalzinho da madrugada, depois de um período de oração, deitei para dormir e descansar mais um pouco, visto que eu não iria trabalhar neste dia, estava de folga. Dormi, peguei aquele sono leve e de repente eu me vi em um sonho que eu considero uma revelação pela riqueza de detalhes e por ter perturbado muito o meu espírito. Eu me via no centro da cidade e encontrei-me com um irmão muito amigo, já de longas datas, e ele me prometeu levar a um lugar onde eu iria resgatar alguma coisa que eu tinha deixado por lá. E aí então ele me levou a uma igreja evangélica muito grande, famosa, uma igreja de tradição, e nós entramos normalmente naquele ambiente. Pela fachada e pela entrada não tinha nada de anormal, tudo perfeitamente do mesmo jeito e no mesmo lugar. Mas ao adentrar, ele me chamou para que nós fôssemos pelo lado da igreja. E aí nós entramos pelo corredor, e quando eu olho então, já não era mais aquele cenário que eu tinha visto na frente da igreja. Era um cenário totalmente diferente. Era um cenário sombrio, triste, cenário de destruição. Eu pude perceber as paredes destruídas, o teto destruído, e mesmo assim, a igreja parecia estar em construção. Uma obra de construção se desenvolvia dentro da igreja. E aquilo me chamou muito a atenção. Curiosamente, o irmão me levava e me conduzia quando de repente eu percebi que lá na frente existia um púlpito muito alto, tipo um palanque de palco, né? Aquele elevado assim alto. Lá em cima tinha um pregador que caminhava de um lado para o outro pregando. Do lado tinha uns trabalhadores, que eu digo trabalhadores porque estavam vestidos como trabalhadores, mas não estavam trabalhando. Estavam ouvindo aquele pregador que não pregava, ele contava piada. Era tipo um show de stand-up. Aquilo me chamou a atenção e eu perguntava para o irmão: mas por que aqueles trabalhadores não estão trabalhando? Por que eles estão ali? E o irmão me dizia: é assim mesmo, meu irmão. Está estranhando, é obra de Deus. A obra de Deus é feita com dificuldade e nem todo mundo colabora. Eu digo: tá bom. E fomos caminhando e de repente do lado desse palco descia uma água, mas uma enxurrada muito forte de água escura, água de esgoto. E essa água começava a inundar o salão. E eu olhei para o salão e tinha alguns irmãos. A igreja, na verdade, estava como se estivesse acontecendo um culto no meio da construção. Bancos de madeira e o povo sentado nesses bancos, e eu percebi um detalhe. No púlpito havia uma ministração engraçada, que os trabalhadores estavam rindo, batendo palma, e na igreja existia um culto onde se cantava o hino da harpa, e eu ouvia os irmãos cantando de maneira congregacional um hino da harpa. E o curioso é que no meio da inundação, a água descendo, e enquanto eu caminhava com o irmão rumo ao fundo da igreja, eu pude perceber que essa água, ela já dava pela minha cintura. E eu dizia para o irmão: e essa água descendo? E o povo
o povo vai se afogar, o povo está correndo risco. E ele dizia: não, meu irmão, deixa com Deus, é obra de Deus. Está estranhando, a obra de Deus é feita com dificuldade. E eu mesmo achando anormal, eu prossegui até que olhei de lado, no meio da igreja, um andaime de obra, um andaime armado, algumas peças, e lá em cima do andaime tinha um trabalhador que eu identifiquei, é um irmão. Ele estava sentado, cabeça baixa, e quando eu olhei para ele, mesmo com o capacete, deu para ver no rosto dele, esse irmão já morreu. É um saudoso irmão da igreja, que já morreu, já partiu. E ele estava em cima do andaime como se estivesse dormindo. Eu perguntei então para o irmão que me conduzia: irmão, mas e esse irmão aí em cima do andaime? Não é aquele irmão que morreu e está em cima do andaime? E ele dizia: não, irmão, não se preocupa não, é obra de Deus, é assim mesmo, é feita com dificuldade. E eu estranhei muito aquilo, esse cenário, essa situação, a prática da chocarrice no altar, que é usar o altar para stand-up, piada, comédia, o povo morrendo cantando hinos da harpa, sem perceber que estavam se afogando em uma água contaminada que descia do altar, e esse morto no andaime do lado, cenário de destruição na igreja. Isso me perturbou e ficou gravado na minha memória, e como a tecnologia hoje facilita muito as coisas, eu fui procurar um aplicativo de inteligência artificial que pudesse gerar imagem a partir da minha descrição do meu sonho. E aí eu pude ver com riqueza de detalhes, tá? Que eu apresento nesse vídeo, o que eu sonhei e a mensagem que esse sonho traz. Felizmente tem igrejas, eu falo aqui igrejas, pessoas, tá? Que infelizmente estão mortos achando que estão vivos. Outros que estão vivendo em uma situação de trevas, como se estivesse na luz, morrendo, achando que estão recebendo alimento, quando o que está descendo do altar é água suja, é enxurrada, é aquilo que não traz vida, mas que vai produzir morte. Mas estavam ali, fielmente participando. E então acordei com esse desespero na minha alma, e essa mensagem que ficou desse lugar onde Deus me levou, mas que eu acredito que representa a situação de muitas igrejas no Brasil. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Ficam as imagens aí, tá? Criadas, geradas através da inteligência artificial, e o alerta, que nós possamos nesta última hora acordar. O desejo de Deus é que nós possamos enxergar a realidade espiritual triste que existe, felizmente, no seio de muitas igrejas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.